Graças a Deus, nós saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você vai estar vendo isso aqui. Nós estamos começando mais uma exposição bíblica, ou expondo a Escritura, né? Estamos agora com a nossa quarta live, conforme programado, prometido. Espero que o seu final de semana tenha sido bom, graças a Deus. E nós estamos aqui mais essa live, agradecidos a Deus pelo final de semana que o Senhor nos tem dado. Estamos aqui com o nosso irmão Hanoi, graças a Deus, agradecendo o irmão Hanoi por mais um final de semana. Somos gratos a Deus, esperamos que o final de semana dos que nos acompanharam tenha sido bom, né? Tenha sido abençoado. Eu só tenho a agradecer por estarmos aqui. Me lembrando hoje, a gente falava, você dizia o nome desse, nós já estamos aqui na quarta live. A gente sempre entra com o Salmo, né? Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras, da luz e da entendimento ao simples. Então, estava me lembrando de entrar dizendo, estamos aqui com mais um expondo as Escrituras, né? Sei lá, que fique expondo as Escrituras e os subtemas a gente vai vendo aí, né? Nós podemos dividir esse primeiro ponto da criação à Torre de Babel como subtema dentro do quadro do geral aqui, expondo as Escrituras. A paz do Senhor, irmão Hanoi, suas saudações iniciais. A paz do Senhor, irmão Marcos. A paz do Senhor a todos que hão de vir e estão vendo esse vídeo, essa live. Damos graças a Deus, né, como o irmão já tem falado, o Senhor ter cuidado de nós até aqui, e pedimos a direção de Deus, do Espírito Santo, para hoje fazer assim como o irmão já tem dito, expor de fato e de verdade o que está escrito, né? É verdade. Vamos agradecer a Deus orando, irmão Hanoi, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui, né? Orando uns pelos outros. Amém. Pedimos orações também por nós, para que o Senhor continue nos ajudando. Querido Deus, Pai Santo, louvado Deus, e engrandecido seja o teu nome. Agradecemos a Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, pelo final de semana, e por estarmos aqui mais uma vez para expor a tua palavra, lermos a tua palavra, como está escrito. Ilumina, Deus, os que hão de ouvir e a nós também. Para entendermos, em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos. Amém. Tu sabes a necessidade de cada um. Nós te pedimos em nome de Jesus. É isso. Você que nos acompanha, que Deus abençoe. Aparecida já está ali, graças a Deus. Como a gente sempre fala, e vai ser isso, né? Mais um expondo as Escrituras, o Salmo 119, tem muitos versículos grandes, bons ali. Mas o que, até para a proposta aqui, é a exposição das Escrituras, o Salmo 119, verso 130, da luz e da entendimento aos simples, que é um dos versículos que tem nos acompanhado. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor, como sempre os estudiosos falam, Timóteo, já na segunda carta, capítulo 4, disse, conjuro-te ou peço-te carentemente que pregues a palavra. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele pedia a Timóteo, e entendemos que isso serve enquanto tiver alguém disposto a falar a palavra de Deus, que se pregue a palavra. Tem uma fala do pastor, do reverendo Hernandes Dias, que ele começa com esse versículo, e ele diz que há uma grande diferença entre
falar a palavra e falar sobre a palavra. O outro versículo que a gente sempre cita aqui também é do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4. Se alguém, cada um administra aos outros o dom conforme recebeu. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Mornói. Também gostamos de ler o Salmo 116, verso 10. Criei, por isso falei. Verdade. Como também o apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, ele traz essa fala do salmista, expressando o mesmo sentimento. Criei, por isso falei. E mediante isso, a gente vai ler aqui também Romanos 15, verso 4, que na primeira live a gente introduziu também com esse versículo, quando o apóstolo escreveu aqui dizendo, Romanos 15, verso 4, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Graças a Deus. Queridos, que você que está nos acompanhando, não sei se é a primeira vez, se o for, nós informamos que nós já estamos na quarta live, nós começamos com a primeira, está salva aí, como o homem foi criado, como a humanidade foi criada, de acordo com a Escritura Sagrada, tratando ali do primeiro capítulo da Bíblia. A nossa segunda live, na sequência, onde Deus colocou o homem. A gente fala o homem, mas a humanidade que criara e os descendentes de Adão, né? Como disse o apóstolo Paulo, está registrado no livro de Atos 17, que de um só fez toda a geração para habitar a face da terra, preparou um lugar no Éden, nós vimos isso na segunda live. E na terceira live, nós já iniciamos o capítulo 3 e terminamos quando o homem ficou diante de duas propostas. Na verdade, um mandamento de Deus, né, que Deus ordenou que ele não comesse da árvore do conhecimento, porque certamente morreria, porém veio a serpente e disse, enquanto Deus afirmou que se comeres, no dia que dela comeres, certamente morrerás, a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 4, também traz a seguinte afirmação, certamente não morrerás. E a gente parte daqui, irmão Hanoi, você pode seguir. Amém. Vamos dar sequência aqui no texto, como o irmão já tem explicado. Se os irmãos que quiserem pegar o contexto, dá uma olhada, né, no que isso, já foi. nas lives anteriores. Vamos ler a partir do verso 4 para dar aqui segmento na proposta da serpente, né? Isso. Ela diz assim, então, Gênesis 3, verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E o verso 6 está escrito, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. De primeiro ponto, para não pegar em seguida aqui, a leitura até aqui. Aqui a gente já pode afirmar que está aqui a queda do homem, a desobediência. Que Deus disse, Deus ordenou, né, no versículo
versículo 15 e 16 do capítulo anterior, capítulo 2, a gente lê. Verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore comerás livremente. Verso 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E aí, quando eles comem, desobedece. E Já eu pergunto, irmão Hanoi, e o que isso tem a ver com a gente hoje? Ou tem nada a ver, ou será que tem? É a atitude do primeiro homem, segundo a Escritura. E nós estamos aqui, acho que cerca de, pela contagem, 6.000 anos, né, depois disso, bem distante de Adão. O que nós temos a ver com isso? Isso nos atingiu? O que a Escritura diz? Infelizmente, sim. Infelizmente, isso atingiu a toda a humanidade. E a gente já pode ler aqui, pela própria Escritura, ela mesmo respondendo isso. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, a partir do do verso 12, Romanos 5, 12. Isso. Escrito assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha só, e pelo pecado a morte. Não foi assim que Deus disse que se ele comesse, certamente morreria, né? Morreria. Ia morrer. Assim também a morte passou, olha só, irmão. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aí diz mais o texto. Mas até quem não estava lá, como diz o irmão nosso. Ele não estava lá, mas até quem não estava lá. É o que está escrito aqui. O texto continua aqui no Romanos 5,13, agora está escrito assim. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí eu chamo a atenção dos que estão a nos assistir, o verso 14. A pergunta foi, até quem não estava lá com Adão foi atingido por esse pecado, essa desobediência dele? Isso. Quem está respondendo é a Escritura. Olha o que está aqui escrito, ó. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então não tem como escapar, segundo a Escritura. Parece ser até um tom de brincadeira, mas mesmo não estando lá, como diz o irmão, mas isso nos atingiu. Né? Isso é bem didático, isso é bem real. E é possível a gente ver assim, analisando pela própria Escritura e na vida prática, Hanoi, que isso realmente acontece, do que Deus diz, se comer, morre? O homem morre mesmo? Infelizmente. Infelizmente. A gente está fazendo isso. Eu estou fazendo essas perguntas para ajudar a gente a compreender um pouco mais, né? Parece ser algo simples assim, para alguns pode ser muito simples, até nem precisaria estar fazendo isso. Mas a nossa intenção é alcançar pessoas, então por isso que eu estou fazendo pergunta dessa forma. Fica à vontade. Olha só, a gente até está vivendo algo, um tempo de muitas mortes. Verdade. Por um vírus, né? A gente está vivendo essa época. Mas olha só, eu ainda quero ler outro verso aqui. O verso, agora no capítulo 3 de Romanos, e o verso 23, que o apóstolo afirma novamente que foi todos que pecaram em Adão.
Olha o que está escrito. Romanos 3:23. Porque todos pecaram. E diz mais, destituídos estão da glória de Deus. Mas, Ronald, assim, alguém diria, mas você está lendo coisa do Novo Testamento agora? Poderíamos citar alguém que tinha essa consciência de pecado ainda no Antigo, posterior a Gênesis? Algum escrito que a gente pudesse ler aqui? Texto pequeno mesmo. Acho que foi o salmista. Eu acho que ele dizia isso. Lembra aí? Salmo. Deixa eu olhar aqui só o salmo aqui. O salmo, se eu não me engano. 5:1? 51, isso mesmo. Os primeiros versos do salmista. O salmo de Davi, bem conhecido. Ele já tinha entendimento da desobediência, do pecado. Olha só, irmão Marcos. A pergunta. O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão, né? E essa última, se alguém já ainda, que a gente leu Romanos, Novo Testamento e tal, mas alguém lá ainda no Antigo, será? Já tinha essa consciência que eu creio que é isso que nós vamos ler agora. Pronto. Sim, já tinha. Pode ler. Eu vou ler aqui do verso. É para expor a escritura. Vamos ler aqui alguns versos. Primeiro verso ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51. Tá bom. Eu estou lendo a partir do verso 1, até chegarmos aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Opa! Então ele já tinha consciência de pecado, não é isso? Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha só, vamos continuar. Porque eu conheço as minhas transgressões. Olha, ele está dizendo que é sabedor do pecado dele, do erro dele. Então, isso a gente já pode ver, constatar pela própria Escritura que não era só coisa do apóstolo Paulo, por exemplo. Só para, né? Não. Não. Tranquilo. Olha o que está escrito. E o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é que é terrível. O meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz e a teus olhos é mal. Adão também fez o que era mal aos olhos de Deus, comer do fruto que ele proibiu. Sim ou não? Infelizmente, com certeza. Olha só, irmão. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí observe bem o verso 5. Eis que em iniquidade fui formado. E pecado me concebeu minha mãe. O ser humano já nasce pecador, então, de acordo com esse escrito. E é o que o apóstolo Paulo diz, como a gente leu. Eu só queria, porque a gente leu na referência de Romanos e acabou de ler agora, uma palavra que revela, se é que se quer colocar nome, o nome geral é pecado, mas do que aconteceu com Adão, é uma palavra chamada transgressão. Eu estou dando uma olhada aqui rápido. Transgressão é uma infração, é um desrespeito, uma desobediência, contravenção, crime, delito. Ó, quanto significado, ou quantos sinônimos, melhor dizendo, a gente encontra. Descumprimento, quebra, rompimento. Realmente tudo a ver
com o que aconteceu ali, né? Houve uma infração. E a transgressão tem uma outra característica, que é a pessoa faz sabendo. Isso. Terrível, né? Transgressão. Certo. Eis aí a pior coisa. É. Sendo sabedor, assim cometer. Como o irmão falou no começo, o homem ficou diante de duas opções. Deus lhe disse, não coma, porque se comeres, certamente morrerás. Vem a serpente, como a gente leu também a referência lá em Apocalipse, não é isso? Uhum. Que a antiga serpente, chamada o Diabo diabo, e Satanás, né? Vem É com a verdade. proposta dizendo, certamente não morrerás. Olha só. Aí, assim, olhando isso, eu vou usar um termo que talvez nem seja o certo. Chega a ser curioso, porque o homem tinha, eu entendo pela Escritura, que o homem tinha a consciência de que Deus havia falado que se comesse morreria. Aí aparece um animal que fala e diz, não, coma que você não morre. E esse levou crédito, o animal levou crédito. Claro, existe mil não, é exagero, né? Hipérbole já. Mas existem várias opiniões, sugestões até, de quem era o animal. E nós não vamos focar nisso. Mas, independente do que for, né, essa figura, a figura não, esse negócio aqui, de como, porque tem gente que quer desenhar, o que a Bíblia não diz, uma outra referência que você, eu acho interessante esses versos que a gente lê inicial, assim, eles vão ser sempre nosso vigilante, né, servir de nos vigiar, para a gente não ir além do que está escrito. Então, o que está registrado? Deus disse, não coma, se comer morre. Aparece alguém falando, que a Bíblia denomina de serpente, e diz, pode comer que você não morre. Aí qual é permita-me usar a expressão, qual é o louco do negócio? Ou seja, a pessoa tem consciência de que o Criador disse, se comer morre. Aí chega alguém dizendo, não, pode comer que não morre. E aí se deixa de acreditar em Deus, porque o homem tinha consciência, tinha comunhão, porque a transgressão ela provocou a separação entre o homem e Deus. Não é isso? Sim, foi destituído da glória de Deus, o apóstolo escreve. A transgressão o afastou. Agora. Sim. E aí é terrível isso. Né? Pode ficar à vontade. Entra nisso, irmão, até uma crença popular, né? Uma vez que a gente tem que comentar aqui, porque até me foi perguntado. Qual de fato e de verdade o que foi o pecado de Adão? O que foi que causou a queda dele? Uhum. Foi ele ter comido o fruto que Deus o proibiu, como a gente está lendo aqui, é o que está escrito, ou ele ter tido relações com a sua esposa Eva. Relações conjugais, entendeu? Aí a gente pode ver isso na Escritura. A gente pode ler aqui Gênesis 1, o verso 27. Antes mesmo deles terem comido o fruto, de ter a queda ali, ter pecado. Olha o que está escrito. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Não é isso? Isso. Aí está escrito. E Deus os abençoou e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus fez o ser humano para se multiplicar mesmo, procriar. A versão 2017, permita-me aí, o 28 diz, está escrito, e Deus abençoou e disse, sejam fecundos, que onde nós lemos aí, acho que é RC, diz,
multiplicai-vos, né? Como é que, deixa eu ver aqui, RC diz, e Deus abençoou, frutificai, sede fecundo, esse frutificai na RC equivale a ser fecundo, a multiplicar-se, a gerar gente. Gente gera-se semelhante. Essa palavrinha fecundo significa a capacidade de gerar ou reproduzir. Reprodução. É o contrário de ser estéril. Né? Estéril é aquele que não pode fazer isso que acabamos de falar. Então, tem alguém literalmente... perguntando... Sim. Tem alguém perguntando se, pelo que eu estou entendendo, o ser fecundo, eu acho que é sobre o ser fecundo, se é antes da queda. Não. Nós estamos vendo ainda no capítulo 1, a queda acontece no 3, certo? Isso. Capítulo 3. É na hora que Deus cria porque é exatamente isso que o irmão Hanoi puxou, né? Que há muita gente que crê que o pecado foi a relação. Não. Deus criou para o homem se multiplicar, para se ter relação, o homem com a sua mulher. Tanto que, como a gente leu, sede fecunde, Deus os abençoe, diz, multiplique-se, enche a terra e tal. Não é pecado a relação sexual dentro de uma união, né? Dentro do que é denominado dentro do casamento. Não. Certo? O pecado é quando é fora disso. Né? Então, exatamente. Nós estamos lá na base ainda. O pecado foi... mas o mundo passa isso. Né? O mundo, o entendimento aí, quando eu estou falando mundo agora, eu estou me lembrando da palavra, da palestra do professor Danilo. Ele colocou o mundo em várias situações. Nós estamos... O mundo, o entendimento, coloca que foi a relação e coloca a maçã como símbolo sexual, símbolo do pecado. Não. O sexo ele é errado fora dos padrões divinos, para ser bem geral. Isso. Então, creio que está respondido a pergunta. Se for nesse ponto, eu creio. Está mostrando que está escrito. A queda do homem foi por, literalmente, ele ter desobedecido a ordem de Deus, que foi uma, não foi várias. Foi uma, a gente frisou isso anteriormente. Não comer da árvore do conhecimento. Literalmente é isso. Pode alguém parecer outra coisa, mas de acordo com a Escritura, uma vez que nós estamos expondo a Escritura, a desobediência foi comer daquela árvore, que ninguém sabe o que é, que como disse, o geral coloca que é maçã, mas já fica até no consciente ou no sul, mas independente do que seja, pode ter sido até uma pinha, mas era para não comer. Mano, o tempo estipulado chegou, a gente só leu isso aqui, mas é isso mesmo, a gente vai continuar na próxima quarta, querendo Deus, já vamos trabalhar aqui. Mas o que foi que nós vimos hoje, né? Dá para recapitular aí? Pode fazer. Fez a leitura, né? Novamente aqui, de Gênesis 3, do verso 4 ao verso 6, onde lembramos aqui o que Deus ordenou ao homem, né? De não comer fruto. Né? Porque certamente ele ia morrer, mas vem a serpente e fala para a mulher, certamente não morrereis. E uma vez que ela viu ali o fruto, né, o texto nos diz no verso 6, que era agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, né? Ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, do qual Deus lhe deu a ordem. Porque Deus deu a ordem ao homem, a Adão. A gente vê isso em Gênesis 2, no verso de número 15. Não é isso? E a pergunta feita que o irmão fez, né? Se isso tenha nos atingido, né? Em que isso nos atingiu, de que forma foi que nos atingiu, se atingiu ou não. E nós lemos Romanos capítulo... Expressão do irmão. Nós lemos Romanos capítulo 5, o verso 12, quando o apóstolo
Paulo nos mostra que por um homem, esse homem é o Adão, o primeiro, que Deus o criou. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, né? Aquilo que Deus disse, comer você morre, né? Assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Na sequência nós perguntamos se tinha alguém ainda no Antigo que poderia mencionar isso, e aí foi lido a outra passagem. O Salmo 51, Davi, pedindo a misericórdia de Deus, olha só, já pedindo misericórdia de Deus pelos seus atos de pecado, suas transgressões, seus erros, e ele chega a dizer que os pecados dele sempre estavam diante dele. E outra coisa, mais forte ainda, vamos reler para fixar, lembrei agora de outro irmão. Fazendo uma revisão aqui rápido. No Salmo 51, o verso de número 5, irmão, tá assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então já... o ser humano, depois da desobediência de Adão, o ser humano depois da queda, ele antes de pecar, ele já é pecador. Mas aí vem coisa para a próxima live, né? Então, porque já nasce, já é gerado, é o que o Salmo estava falando, né? Em pecado fui gerado e em pecado concebeu. Então já nasce pecador. A criancinha já é um pecador novinho, né? Nasce pecador. Nasce pecador. É feito pecador, aí eu já estou lendo, citando o apóstolo mais uma vez, mas a gente vê na próxima. Aqueles ouvintes, a gente fica assim, porque a gente não quer passar desse tempo. Trabalhando aqui em meia hora, a gente desde já agradece os que acompanharam, e quarta-feira a gente segue. A gente só leu em Gênesis um versículo, pelo que eu vi. Foi o verso 6. Então a gente vai ler o 7. Se a gente vai sair do capítulo 3 de Gênesis, quando? Aí eu não sei. A gente está indo para entender mesmo. Desde já nós agradecemos a todos que têm acompanhado e esperamos com isso aqui estar contribuindo com o entendimento da palavra. Tá bom? Nós querendo orar conosco para encerrar, em nome de Jesus, e desde já eu agradeço mais uma vez a todos que têm acompanhado. Amém, vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor. Glória a Jesus. Para quem enviaste, ó Deus, obrigado, para Jesus. nos salvar. Nos ajuda. Te damos graças a Deus pela saúde, a continuarmos expondo a tua palavra, do alimento, por tudo que tem, nos ajuda Senhor, nisso e abençoa os que estão a ouvir, que haja Pedimos a Ti, ó Deus, que aos que ouvem, pedimos aos que a tua veem, bênção. a exposição da Tua palavra, Deus, sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo, que venha o entendimento, ó Deus, nos ajuda para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Se Deus quiser, tem gente que parou, porque a gente está dizendo desde a primeira, a gente quer trabalhar nesse quadro de... A gente falou 15 minutos, mas é quase impossível, né? Passou para 25, estamos fazendo em 30 minutos, tá bom? Mas quarta-feira vamos continuar de onde parou. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu, irmão Hanói. Deus abençoe. Amém. Amém.